E aí, pessoal, tudo certo? Então vamos para a nossa aula aí de introdução aos sistemas de manufatura. Nessa aula em específico a gente vai falar um pouco sobre a manufatura moderna, realidades da manufatura moderna e algumas definições relacionadas à manufatura e a sistemas de produção. Essa aula está dividida em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse aqui, a gente vai falar de manufatura e sistemas de produção, e depois tem um vídeo para falar mais da automação dos sistemas de produção e também de participação humana nesses processos, tá? Então, falando um pouco mais sobre trabalho manual e quais são as atividades humanas ainda nos sistemas de produção e de manufatura. Bom, vamos começar por uma definição do que é a manufatura. Manufatura é um termo bastante antigo e ele vem de 2 termos aí, que é manus e factus, né? Fazer à mão. Esse termo surgiu aí na Idade Média ainda, onde a gente tinha os artesãos que faziam a manufatura. Os artesãos tinham basicamente um espaço onde eles desenvolviam aí, construíam aí suas espadas, suas ferramentas, trabalhavam com ferro, com madeira, com outros materiais. E era um processo passado basicamente de pai para filho, tinha um aprendiz muitas vezes, então vem daí o termo manufatura. E depois da Idade Média ali, com o avanço, com a evolução e com o crescimento da população, surgiram as oficinas, então, que eram especializadas, né, ou tinham algumas funções que trabalhavam bem com alguns desses materiais, e depois surgiram as fábricas, então, o que constitui aí a primeira revolução industrial. Então a gente tem esse conceito de manufatura vindo aí desde a Idade Média, e a gente tem as revoluções industriais. A primeira revolução industrial, então, que a data dela é em 1784, acontece na Inglaterra principalmente, onde acontece a mecanização dos processos. Então, com o surgimento da energia a vapor, na época da energia hidráulica, foi possível começar a mecanizar, fazer alguns dispositivos capazes, né, de fazer aí a fabricação e aplicar força, principalmente em algumas etapas do processo. E da Revolução Industrial em diante, a gente tem a segunda, que é definida em 1870, com o início da produção em massa, ou seja, produção em linha, né? Principalmente aí um exemplo bom que a gente vai falar aqui é dos carros, dos automóveis, né? E outra questão importante aqui, então, é o domínio da energia elétrica, ou seja, a aplicação de motores elétricos. Depois a gente tem a terceira revolução, que a data dela está em 1969. Esse ano, pessoal, tem como característica importante o surgimento do CLP, do controlador lógico programável. E aí, em 69 também surge então a automação, o conceito de aplicar aí tecnologias para reduzir a intervenção humana nos processos, né? Então essa é a terceira, e a quarta revolução então é marcada pela ideia de processos autônomos, pela digitalização, pela coleta de dados, computação em nuvem, integração de sistemas diferentes, bancos de dados e outras tecnologias nesse sentido. Essa é a quarta, que está principalmente associada aos conceitos da indústria 4.0. E aí tem a quinta também, que hoje é falada, né? E segue essas revoluções sempre com algum conceito ou com alguns conceitos que são principais assim para definir uma revolução dessas. Então hoje a gente vive aí a implementação da quarta revolução. Mas o que é manufatura? Manufatura pode ter 2 definições. A definição tecnológica de manufatura significa aplicar processos físicos e químicos com o objetivo de alterar a geometria, a forma, as propriedades de um material para fazer uma peça ou um produto. Então a definição tecnológica é aplicar técnicas, aplicar processos em cima de um produto, em cima de um material, e dessa forma conseguir vender esse produto que tu fez esse trabalho em cima, tá? Depois eu falo da definição econômica. Então, pensando em termos de tecnologia, a gente vai combinar uma série de recursos, ferramentas, tempo, energia, matéria-prima, enfim, para desenvolver esse processo de manufatura. E, em geral, qualquer processo de manufatura tem uma sequência de etapas. Tem uma receita. Para te fazer um determinado produto, tu sempre vai ter uma sequência de passos, né, que tu vai ter que fazer. Então a manufatura ela é muito definida por um processo sequencial, muitas vezes, onde um produto ou um material vai passar por uma sequência de operações. Exemplo, linha de produção, né, é um bom exemplo disso. E tem 2 tipos de operações principais que acontecem na manufatura. Operações de processamento
que estão associadas a alterar características do material, alterar as propriedades dele. Então, usinagem, pintura, têmpera, né? Todos esses processos que estão mais no nível químico e físico. E tem operações de montagem, que é basicamente união de componentes. Então, um telefone celular, tu vai ter vários componentes que tu vai unir. Então, processamento e montagem são 2 tipos de atividades, né, na manufatura, na produção como um todo. E elas têm características específicas, por isso a gente vai ter uma aula só para falar, né, desses processos aí e de algumas características específicas deles. Mas então, o que envolve o processo de manufatura? Máquinas, ferramentas, energia, trabalho, que pode ser as pessoas que estão trabalhando ali, né, colaborando, matéria-prima, produto completo, então, depois de passar pelo processo de manufatura, e temos aqui também rejeitos e o material que não é usado, né, os rejeitos do processo, que é onde a gente tenta reduzir e eliminar, né, os resíduos, no caso. E a definição econômica de manufatura, ela fala que manufatura é transformar materiais em elementos de maior valor, através de operações de processamento e montagem. Então, através desses processamentos, dessas montagens que a gente vai fazer, a gente vai agregar valor, então, ao material que a gente tem em mãos, né? Então, a manufatura, ela agrega valor aos materiais. Exemplos: pegar um minério de ferro e transformar em perfis de aço. Tu tá aplicando um processo aqui de produção, de manufatura, e tu tá agregando valor, então, através desse processo nesse material. Areia em garrafas de vidros, pallets em potes, pallets de plástico no caso, né? Chapas de metal em esquadrias, junção de peças em produtos, montagem, né? Então, manufatura vai agregar valor, essa é a definição econômica. Então, uma matéria-prima que entra com um determinado custo, vai sofrer um processo de manufatura, vai receber um valor adicionado e vai terminar esse processo com um valor maior. E aqui pode ser valor financeiro, mas pode ser valor também em termos assim de o que esse produto traz, tá? Para quem utiliza esse produto. Quais são as realidades hoje da manufatura? Pensando em como está a manufatura hoje, como ela estava na última década, né? Quais são as realidades, quais são os conceitos que estão associados à manufatura, os desafios. E um dos desafios é a expectativa de qualidade, tá? Então, os consumidores e os clientes, eles estão sempre exigindo alta qualidade. O que significa qualidade aqui? É um produto que vai ter garantia, um produto que tu sabe que tu vai começar a utilizar e ele vai funcionar, ele não vai estar com defeito de cara, né? Se é uma peça que um fornecedor está te fornecendo, tu comprou dele, essa peça vai estar dentro das especificações que tu precisa, que ela não vai estar maior, não vai estar com uma rebarba que possa causar um problema no teu processo, né? Então, expectativa de qualidade muito alta dos produtos. A competitividade, que está relacionada, então, à redução de custos, né, nas empresas, nas indústrias. Reduzir também o uso de recursos naturais. No sentido, competitividade tem muito a ver, assim, com a capacidade da empresa melhorar, investir nela mesma e ainda ter um processo de produção que consiga, obviamente, competir com os outros fornecedores, com as outras indústrias no mesmo nicho, tá? Então, essa questão da competitividade é uma busca que as indústrias têm que fazer, sempre se atualizando tecnologicamente, né? E atualizando seus profissionais também. E nesse cenário de competitividade também surge, né, pela automação, no caso desses processos de manufatura, os colaboradores vão estar muito mais focados na inovação, nas tarefas criativas, em pensar esse processo. Outra característica é a flexibilidade. Manufatura flexível é um conceito importante aqui da manufatura moderna que diz que tu tem uma indústria, né, ou tu tem um processo que consiga lidar com variedades. O cliente pediu um produto de uma determinada cor, tu vai conseguir fazer isso no processo. Ele vai pedir para trocar uma peça ou mudar um pouco as dimensões de um determinado material e tu vai conseguir lidar com isso no processo. Então, essa customização, ela exige que o processo, as máquinas, os equipamentos que tu vai usar, eles têm uma certa flexibilidade para variedade de produto, tá? Então, em alguns mercados isso é importante. E tu tem aí também essa questão da personalização dos produtos, né? O cliente vai lá, escolhe quais acessórios ele quer para um determinado automóvel, né? E a tua manufatura, o sistema que vai produzir esse carro, esse automóvel,
vai fazer esses ajustes ao longo da produção. Outra coisa é a eficiência operacional, né? Então, redução de custos de operação, redução de custos de energia, redução da poluição, né? Da geração de gás carbônico no processo. Toda essa redução de custos vai permitir, então, manter a competitividade, por isso a manufatura está sempre... Os processos de manufatura estão sempre tentando ser atualizados e melhorados. E nós temos hoje também uma série de programas de qualidade para garantir, então, o sucesso desses processos, a redução de falhas e a redução de desperdícios também. Está associado com a produção enxuta. Outra realidade da manufatura moderna, que já existe há bastante tempo, é o conceito de globalização, onde nós temos aí alguns países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que ofereciam, né, ou oferecem ainda uma mão de obra abundante com baixo custo. Então, boa parte dos materiais que a gente usa, de algumas peças, componentes, produtos, vem de outros lugares, tem procedência de outros países em função de que lá ainda existe uma mão de obra abundante e pela globalização a gente consegue ter todos esses mercados ligados, né? Isso torna, então, a globalização relevante. Outra coisa é a terceirização, né? Muitas empresas hoje terceirizam a sua produção para outros locais, para outros países. Por exemplo, na China, que produz certos produtos que vão para o mundo inteiro, né? Então, tu terceiriza, tu manda para outro país para fabricar justamente para ter uma produção mais barata, muitas vezes, né? Está associado com a globalização isso. E, por consequência, localmente, onde essa empresa, a sede dessa empresa está, tu vai ter uma redução dos postos de trabalho. Então, isso depende muito, né, do custo de produção em cada país. A questão da terceirização também está associado, né, a tu fazer uma terceirização local. Então, tu tem a tua indústria aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, e tu tem uma determinada peça que tu precisa fabricar para o teu produto, tu usa fornecedores locais para tu não ter que precisar comprar uma máquina específica para produzir determinada peça, né? Tu manda para alguém que é especialista, tu faz parcerias com outras empresas. Por consequência, tu tem menos encargos trabalhistas, tu não vai ter que contratar pessoas para localmente na tua empresa ali fazer o trabalho, né? Tu terceiriza para parceiros. E isso vai te permitir também lidar com variações de demanda. Então, se tu tem uma capacidade de produção, tu produz lá 100 unidades por dia, e tu tem um pedido para atender mais, tu pode terceirizar isso para uma outra empresa, ajudar numa determinada parte do processo para atender essa demanda. Então a terceirização também, exemplos da terceirização, nós temos, por exemplo, a Apple, né? A Apple é focada no design do produto, no projeto, mas quem fabrica, por exemplo, é a Foxconn lá na China, que fabrica mesmo o produto, né? Então uma presta um serviço de fabricar o produto para outra. Isso é uma realidade bem comum hoje, tá? Bom, então o que é o uso, né, dos sistemas de manufatura? É integrar essas várias estações de trabalho, né, essas várias etapas que um produto passa num processo, integrar isso usando computadores e tecnologia, automatizar as operações, né, todas as operações ali de produzir, de manusear os produtos, manusear os componentes, fazer a manufatura, coletar dados de produção, fazer testes de qualidade no produto. Tudo isso passa por um sistema de manufatura, muitas vezes, a automação dessas operações. E nós temos hoje também o conceito SIM, que é a manufatura integrada por computador, que é então o objetivo de integrar design, produção, logística, engenharia, manutenção, tudo isso, né? Então a realidade da manufatura moderna é usar sistemas de manufatura, que vão juntar todas essas operações e tentar tornar elas mais automáticas possíveis, tá? Depois a gente fala do porquê para fazer isso. Mas a automação vem então nos sistemas de manufatura para reduzir a intervenção humana nos processos e, reduzindo essa intervenção, muitas vezes diminuindo custos, diminuindo o tempo que leva para produzir um produto, reduzindo tarefas repetitivas e rotineiras que um robô possa fazer ou um determinado programa possa desempenhar isso numa máquina e, por consequência disso, aumentar a qualidade do produto, melhorar a consistência do produto, ou seja, que todos eles sejam muito parecidos entre eles, e também aumentar a competitividade, porque tu está aumentando, né, a tua produção em geral. O que é um sistema de produção? Vamos definir um sistema de produção, então. Conjunto de pessoas, é um conjunto,
Tudo que é sistema é um conjunto de alguma coisa, tá? Pessoas, equipamentos e procedimentos organizados para cumprir as operações de manufatura de uma empresa. Então, o sistema de produção ele tem duas partes principais, que estão nessa figura aqui. Nós temos o sistema de suporte, que vai ser o que, pessoal? Um sistema, um software de ERP para gerenciar os recursos da empresa. O sistema de suporte vai ter todos os procedimentos para gerenciar a produção, todos os cronogramas, planejamentos, normas que vocês vão usar, procedimentos para resolver os problemas técnicos e de logística que vocês vão ter para transporte de materiais, movimentação, padrões de qualidade que vocês vão utilizar. Então, esses a gente chama de sistemas de suporte à produção, que eles vão dar todo o apoio para a produção acontecer com sucesso. E a gente tem no sistema de produção as instalações físicas, que é a parte das máquinas, o chão de fábrica, os equipamentos, que a gente chama de assets também, os colaboradores que vão trabalhar na produção e a organização física, o layout desse chão de fábrica, tá? Então, o sistema de produção, sempre que vocês ouvirem isso, saibam que está associado tanto o chão de fábrica como toda a parte de gerenciamento desse sistema. E as instalações, então, que é a parte ali do chão de fábrica mais específico, o que elas incluem? A fábrica, né, o espaço, a planta, as máquinas e ferramentas de produção, os sistemas que vão fazer o manuseio dos materiais, as esteiras, empilhadeiras, transportadores, AGVs, os equipamentos de inspeção, que, por exemplo, vão inspecionar se um produto está saindo da linha adequadamente, né, dentro dos padrões de qualidade, e os sistemas que operam o chão de fábrica. Então, os CLPs, os robôs, os controladores, tá? Então, o sistema de produção no chão de fábrica, nas instalações, compreendem isso aí. Qualquer sistema desse, pessoal, vai ter um layout, que é a forma que está organizada as máquinas e as etapas do processo, né? Então, dependendo do produto que está sendo fabricado, a planta, o chão de fábrica, ele tem que ser organizado de um jeito ou de outro. Então, isso é um dos fatores que diferencia os sistemas de manufatura bastante um do outro. Linhas, células, setores, né? Então, essa organização a gente vai falar um pouco depois. E o sistema de manufatura, então, que é a forma que está organizada tanto os equipamentos, as máquinas e os trabalhadores. Tem muito a ver com o layout também, né? Então, é a linha de produção, a célula, ou uma estação de trabalho, né, ou várias estações interconectadas, tá? Então, o sistema de manufatura é isso aí. E os sistemas de apoio, então, como eu falei, são todos os procedimentos, normas e as pessoas que vão gerenciar as operações da produção da empresa. Por exemplo, quais são as tarefas, então, no sistema de apoio? Projetar e melhorar o processo, melhorar os equipamentos, projetar produtos melhores, fazer o design de produto melhor, controlar as ordens de produção, então organizar quando cada pedido dos clientes vai ser feito, né? Vai ser agendado ali na programação da indústria de uma maneira eficiente. Vai cuidar de todo o atendimento dos requisitos de qualidade. E são vários setores que vão fazer o apoio, então, ao sistema de produção, né? Os setores de engenharia, setores de qualidade, produção mesmo, que vai cuidar da produção, obviamente, planejamento e controle da produção, pesquisa e desenvolvimento, design de produto, né? E manutenção. Esses são os principais setores que a gente vai ter numa empresa preocupados, né, em dar o apoio, então, pro necessário no sistema de produção, tá? Então, temos esses dois sistemas aqui que estão conversando e que precisam ser integrados para a gente conseguir fazer uma manufatura aí adequada à realidade moderna. Sistemas de apoio à produção também são várias atividades, né? Existe um ciclo ali de atividades com processamento de informações que acontece. Só para explicar aqui para vocês quais são esses sistemas, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Toda vez que vem um pedido de um cliente, por exemplo, ele passa pelas funções de negócio. Das funções de negócio é feito um design de um produto que vai atender a esse pedido do cliente. Esse design vai para um planejamento da manufatura, onde vai ser pensado como ele vai ser produzido ou fabricado. E aí, da planejamento, ele vai para as instalações, vai para o chão de fábrica lá para ser produzido. E a gente tem o setor, então, de controle da manufatura, que vai gerenciar, acompanhar, e esse controle volta para as funções de negócio, né?
E isso é sempre um ciclo de atividades que acontecem, e isso vai aperfeiçoando os produtos, aperfeiçoando os processos de produção também da empresa. Mas é sempre esse ciclo que acontece aí, em geral. O que são as funções de negócio? Então é toda aquela parte de tarefas de comunicação com o cliente, vendas, marketing, previsão de vendas, registro dos pedidos, contabilidade, cobrança, tá? Então são funções que vão ter uma empresa, justamente para auxiliar a produção. E aí quando chega um pedido, pode acontecer de várias formas, né? Um cliente pode pedir para fabricar um item, manda um desenho lá para a empresa, por exemplo, de uma peça que tem que ser cortada numa máquina corte a laser. E a empresa de corte a laser, obviamente, vai ter que se organizar lá para atender o pedido do cliente. Ou o cliente pode pedir um produto específico do catálogo do fornecedor. Ou, muitas vezes, até um pedido interno, né? Dentro da própria empresa pode surgir uma demanda ali que tem que ser atendida. Mas as funções de negócio fazem toda essa parte aí de contato, geralmente, com os clientes. Depois a gente tem o design de produto, engenharia, que é o setor que, em geral, vai cuidar dos protótipos, vai fazer desenhos, vai tentar atender aos requisitos, né, que determinado cliente tenha, ou daqui a pouco também a empresa pode identificar no mercado dela uma oportunidade de um produto novo que possa atender a uma demanda no mercado que ainda não está sendo atendida. Esse setor vai ser responsável, então, por tentar criar esse produto e, obviamente, depois transformar esse produto em algo físico, né? Através da produção. Beleza, pessoal. Então, depois do design do produto, nós temos que fazer o planejamento da manufatura. Como é que a gente vai produzir esse produto? Como é que a gente vai organizar o nosso chão de fábrica lá? Como é que a gente vai distribuir essas várias etapas que tem para se fazer aquele produto? E como é que a gente vai organizar isso no tempo? Então, esse faz parte do planejamento. Então, as informações e a documentação do design vão ser usadas para planejar essa sequência de passos da manufatura. A gente também vai, então, primeiro, planejar o processo, planejar essas etapas, né? Quais são as etapas individuais de montagem, de processamento que tem que ser feitas. A gente vai usar o plano mestre de produção, que vai ter uma lista de tudo que vai ser fabricado, as quantidades que cada lote a ser produzido vão ter, as datas de entrega. Isso a gente chama de plano mestre da produção. E o planejamento das necessidades de materiais, que a gente chama de MRP. Ou seja, tu vai produzir uma determinada quantidade, quantos parafusos tu vai precisar de determinado tipo, quantas roscas tu vai precisar de outro tipo, quantos litros de tinta tu vai precisar para pintar essas peças. Então, uma vez que tu tem esse plano mestre de produção, tu levanta todos esses materiais e tu planeja, né, essas montagens e quanto material tu vai precisar, se tu tem isso em estoque também, né, e tu vai montando essas listas. E também tu faz um planejamento de capacidade, que vai se preocupar aí com os recursos, maquinários e pessoas necessários para atender a fabricação daquele produto, aquela quantidade, aquela demanda, aquele volume de produção, de acordo com o tempo que tu tem para produzir e entregar isso aí, tá? Então, isso são todas partes do planejamento da manufatura, que é parte do sistema de apoio à produção. E outra etapa importante é o controle, então, da manufatura, que é o quê? Gerenciar as operações físicas da fábrica e implementar, executar esses planos de produção que foram feitos. E o que a gente tem que fazer, então, para controlar a manufatura? É controlar o chão de fábrica, ou seja, acompanhar, então, a produção desses produtos, inspecionar, medir tempos, né? Fazer toda essa análise de como está funcionando isso no chão de fábrica, controlar o estoque, que é, então, gerenciar ali as quantidades, né? E tentar equilibrar o risco de não ter estoque ou ter um estoque muito alto. E às vezes, controle de estoque não é só matéria-prima, pessoal, são as ferramentas, são peças de reposição das máquinas que podem quebrar no meio do processo. Então isso tudo tem que ser avaliado na parte de controle de estoque para garantir que daqui a pouco não quebre uma peça da máquina, né, uma ferramenta da máquina, e vocês fiquem 2 semanas parados até o fornecedor trazer para vocês. Então controlar o estoque também é uma tarefa importante dentro do controle e dentro do apoio à produção. E o controle de qualidade também, então, que é tirar medidas dos produtos, né? Comparar se está dentro da especificação, do design, né? O controle de qualidade faz parte disso. Então,
Isso também é parte dos sistemas de apoio à produção, beleza?